Bom dia, galera. Bom dia. Como é que vocês estão? Bora começar nossa análise diária, começando com o nosso grande mini índice. Bom, galera, seguinte. Começando aqui, a gente fez aquela última análise nossa, né? Que inclusive o mercado veio fazer as execuções, né? Aqui ocorreria um primeiro stop, aqui depois pagaria, né? E também você teve essa entrada, tanto de risk entry, certo? Então essa entrada aqui que deu pra gente um risk entry. E depois, ó, quem esperou a quebra do choque, o mercado veio e confirmou, né, uma entrada de confirmação aqui nesse OB. Tá vendo? E pagou todas, né? Tanto o risk quanto o confirmation e pegou essa volta aqui. Aqui aconteceu um stop e pagou a outra, né? Bom, que temos? Vamos começar lá numa hora normal. Então a gente está na mesma estrutura, né? Aqui a gente tem aquela super macro aqui, ó. Vou até deixar ela para cá. Inclusive vale ressaltar, a gente tem mais espaço para baixo, né? Porém, a gente pode considerar que o mercado já houve uma mitigação. Então, se o mercado quiser expandir novamente, ou seja, vir aqui por esse topo, ele pode, tá certo? Então é importante a gente olhar isso. Bom, vamos apagar aqui algumas coisinhas, entender o que a gente tem. Bom, entendendo aqui, o mercado vem ainda numa tendência baixista, né? Então o último topo dele está aqui, nessa estrutura. E a gente tem essa referência baixista aqui. Aqui já aconteceu. Esses dois pós já foram testados, então não vou considerar. Então, assim, a gente pode verificar que o mercado ainda está fazendo, ó, esse movimento, tá? Ele já mitigou? Ele já mitigou. Onde está o meu choque? O meu choque aqui numa hora pode estar aqui, mas o que a gente tinha considerado também como liquidez. Então, ó, o que o mercado pode estar fazendo? Isso aqui, ó, para continuar o movimento baixista, certo? A gente tem essa primeira opção. Então, quais são os pontos relevantes aqui para a gente, aqui olhando o macro ainda, tá? Ó, o macro fazendo fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. Então, o nosso último fundo desse olhando macro está aqui, que pode acarretar no nosso choque e o mercado virar baixista, a gente tentar pensar numa confirmação. Isso eu estou olhando mais macro, né? A gente tem lá aquele último POI lá ainda, que ele é válido para venda, tá certo? E aqui a gente tem o que? Vamos lá. Vamos descer o tempo gráfico para a gente visualizar melhor as estruturas. Fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. Então, o mercado, se a gente observar, após aquele movimento, ó, ele fez o choque, mitigou, rompeu, fez um boss, tá certo? Mitigou, rompeu. Se você estiver olhando essa estrutura, né? Essa estrutura também é válida no cenário mais micro, né? E aí o mercado veio, fechou esse imbalance aqui, ó, esse Fair Value Gap que tem, tocou no OB e está fazendo um movimento de expansão. Bom, deixa eu mudar de cor aqui para não confundir a gente. O que a gente pode observar? A gente pode observar alguns pontos. Pergunta que você tem que falar: para onde veio a liquidez? Ó, aqui existe uma liquidez. Então é um ponto a se tomar cuidado. É o nosso famoso equal highs, né? Vamos até marcar como equal highs aqui, que é a liquidez do mesmo jeito. O que a gente pode talvez esperar? A gente pode esperar algumas situações. A primeira é a perda desse fundo, tá? Esse fundo aqui já é um choque dos 60, o que continua válido esse OB aqui, tá? Se perder esse fundo, a gente pode começar a treinar um movimento aqui. Então a gente tem algumas opções. Primeira opção, vamos para os 5 minutos. Beleza. Primeira opção, a gente tem um OB aqui, ó, certo? Que me interessa. Por quê? Aqui. Por que ele me interessa? Porque existe esse choque. Esse choque, ele também é liquidez. Então o mercado pode surgir uma operação pra gente aqui, ó.
Tá entendendo? Beleza. O mercado passou reto aqui, estopou. Aí você vai pensar em outra situação, que é a seguinte: o mercado passou, rompeu. Aí você agora vai olhar talvez uma referência baixista para isso. E aí a gente pode observar esses fundos aqui, né? Dependendo da situação, essa compra é mais agressiva, mas tem que tomar cuidado. Talvez eu esperaria mais essa venda depois que ele rompesse esse fundo. Certo? Então, podemos observar isso, que aí a gente desce essa referência, né? E essa aqui a gente cancela ela, certo? Existe uma outra opção também, caso o mercado não queira buscar essa liquidez, a gente tem esse rompimento e tradear um movimento altista, como se fosse uma confirmação da confirmação. A gente tem esse tipo de movimento aqui. Tá entendendo? Então, ele é interessante também. Podemos observá-lo. Não vejo problema. Tá? E aí temos cenários mais longos, né? Depois que o mercado romper aqui, aí é nítido, né? A gente vai estar numa referência altista. Aí a gente vai estar numa referência altista. Que aí a gente vai tradear esse movimento. Então, esse aqui não tem muito segredo para vocês. E lá para baixo, idem, né? Lá para baixo a gente fez o cenário, que é esse. E aí a gente tem esses pós válidos ainda, né? Que tá aqui para trás, lá daquela referência macro que a gente fez há um tempo. Tá ok? Então, ficar de olho nisso aqui. Dolinha, vamos de dolinha. Beleza, nosso dolinha nos 60 minutos. Beleza. Nosso dolinha nos 60 minutos, ele foi interessante, ele deu aquele confirmation, né? Que chegou a pagar não sei quanto. Risco de 5, chegou a pagar 24, então pagou. Não precisava carregar até o boss, né? Vamos apagar aqui as coisas. Então foi interessante. Mas o que acontece aqui pra gente? Ele perde a nossa referência macro, que era essa aqui, ó. Tá vendo essa azul? Então ele perdeu essa estrutura. Ó, se a gente observar, ele perdeu tudo isso aqui, ó. Ó, tá vendo essa referência? Ali, mal perdeu. Então a gente pode observar, eu considerar aqui a perda da referência, né? Perda da referência macro. E aí a gente pode vir observando daqui também, ó. Aqui houve o choque, aí depois o mercado cria essa referência, mitiga, rompe, e a onda que rompeu foi essa aqui, ó. Tá? Beleza, então achamos a nossa referência, ok? Dentro dessa referência a gente tem alguns pós, né? Vamos lá, temos esse doji. Esse doji ele tá, eu tô marcando ele numa hora. Provavelmente a gente vai achar um pó aqui em cima nesse pavio. Ó, temos esse baita desse pó aqui, tá grande, eu vou refinar. Vamos descer pros 15 aqui. Ó, aqui, ó. Então já melhoramos aqui. Só que eu acho que esse stop vai ficar grande pra gente, né? Deixa eu ver. 8 pontos. Então a gente refina ele um pouquinho no 5. Beleza, tá aqui. Esse cara é interessante. Beleza, 5 pontinhos, 5,5 por aí de stop. Então, vamos lá, referência nossa é baixista. Vou voltar aqui para os 15 para a gente não ver tanto ruído. Temos um POI aqui que a gente refinou, né? A gente refinou ele para os 5. Depois a gente tem este POI, que também provavelmente vamos ter que refinar, porque está grande esse stop pra gente, né? E temos outros aqui no meio, ó. Esse aqui não me interessa porque está junto com esse. Esse aqui também está junto com esse. Então eu vou tentar refinar para pegar alguma coisa aqui mais para cima. Então vamos pro 5 aqui, ó. Ó, não estou conseguindo refinar. Ó, refinei esse aqui, pouca coisa. Vou pros 2. Nos 2 eu já consigo dar uma refinada melhor. Põe aqui 2 minutos para saber que você refinou até os 2 aqui. Vou tomar cuidado, tá bom? Beleza, então estamos aqui. Bom, considerando que o mercado já houve a mitigação, ele já veio até os 50,
ele ainda pode fazer o que? Esse movimento, ó. Então a gente usaria esse ponto como um inducement nosso, né? Uma captura de liquidez para induzir a galera a comprar, mas a gente vai na verdade a vender, tá certo? Mas a gente também tem outras opções. Por exemplo, aqui nos 15 eu não visualizo muito bem. Por quê? Porque eu precisava visualizar o que o mercado está fazendo. Ó, fundo. Opa, acho que isso aqui tá meio ruim. Deixa eu pegar um menorzinho aqui, galera. Pincel. Então a gente tem que fundo. Tá vendo? Isso aqui é difícil considerar um fundo, isso aqui nos 15, porque tá meio consolidado, né? Aqui a gente tem um fundo. Então a gente está fazendo fundos ascendentes, parece que o mercado está quebrando aqui agora. Se a gente trazer para o 5, provavelmente a gente vai visualizar melhor isso. Ó, tá vendo? Fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. O que o mercado está fazendo? Parece que ele está fazendo um choque para a gente. Tá vendo? O que traz uma pequena oportunidade de entrada por confirmação, considerando que o mercado já tenha mitigado. Então, ó, a onda que rompeu foi essa, só que a liquidez está aqui, a gente traz para cá. Então, beleza. Então, aqui você já teve a entrada de confirmation, ó. Tá vendo? O mercado aqui está baixista. Você vai ter aqui, ó. Inclusive, você vai ter um fair value gap aqui, ó. Você pode até usar. Tá vendo? Mas isso aqui é entrada de confirmation. Ó, já foi. Aí a gente pode considerar que o mercado está fazendo um boss pra gente. E essa referência ela desce, né? E aí, mesma situação. A gente vai achar o mercado é baixista, a gente quer vender. Se a gente quer vender, a gente quer vender no prêmio. Então a gente encontra um POI nosso aqui. Então tá vendo? O mercado já veio testar também para continuar esse movimento, ó. Tá vendo? Então você pode ir tradando esse movimentozinho, ó, mais micro, tá vendo? O mercado veio, rompeu. Aí você vem, ponto de liquidez, toma e continua esse movimento. Até onde? Até o foco dele, que é esse rompimento de boss aqui, ó, macro. Tá certo? Opa. Boss macro. Então a gente pode estar observando isso aqui. Tá ok? O dólar está um pouco mais longe. Aqui é uma entrada interessante de risco. E aqui, caso o mercado não volte, aqui a gente pode ir tradando esses micro movimentos até o movimento final. Ou fazer uma operação só, né? Ou várias menores aqui com stop menores. Tá certo? Bom, vamos lá. Começar nosso Forex. Forexzinho nosso. Ou eu escrevi Forex, gente. EURUSD. Fiquei abrir minha pasta. 60 minutos. Vamos lá. Legal, o mercado veio aqui na nossa região. Ó, que legal. A gente desenhou. Vamos apagar essa aqui já. Qual a nossa referência macro que a gente está visualizando? A gente tem duas, né? A gente estava observando essa macro total aqui, tá? Que inclusive quando a gente fez análise, alguém perguntou lá ao vivo se poderia estar usando essa. E eu mostrei que sim, não tem problema. O conceito de prêmio e desconto, para quem está olhando referências diferentes, é o mesmo. Então, o entendimento de caro e barato para as duas pessoas, uma que esteja olhando uma referência altista e uma baixista, é a mesma situação, porque o barato está embaixo, o caro está alto. A única diferença das duas pessoas é o tipo de entrada que elas vão acabar fazendo, que seria confirmação ou de risco, tá? Então aqui, o que a gente está olhando? A gente está com esse AB aqui ainda super válido, né? De 1 hora, depois a gente pode até refiná-lo, mas eu acho que ele está até com stop, depois dá até para refinar um pouquinho, mas ele não está tão grande, né? E aí eu falei que o mercado tomasse essa liquidez, né? E executasse esse POI, o mercado veio e realizou justamente isso. Então ele pode estar com foco do que? Do rompimento desse boss, tá? Para isso ele precisava dar esse tipo de entrada ou as confirmações, né? Fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo descendente. Então temos um choque aqui.
E aí, após o choque, cria-se uma referência. Aqui, ó. Mitigou, executou o nosso POI, ó, seu POI aqui. E veio, pagou. O que a gente pode esperar hoje? Isso aqui, ó. Romper, caso o mercado venha romper aqui, a gente vai treinar o que? Esse movimento, ó. Rompeu, a liquidez está aqui, pode ser que ele crie uma antes, pode. Tomou essa liquidez, você tem um POI aqui, ó. E veio. Então sua venda está aqui, ó. Caso o mercado venha e crie uma liquidez antes, né? O que eu quero dizer com isso? Ele vem, aí cria essa liquidez antes aqui, ó. Você pode executar nesse POI, ó, tá vendo? E aí você executa e vem de novo. Tá? Caso o mercado não rompa aqui e comece a subir, o que a gente vai fazer? Nada. Porque a liquidez está aqui. Então o mercado toma, a gente vai executar aqui esse cara. Então fica de olho nisso. Não tem muita coisa para ver no EURUSD, tá? GBP-USD, vamos ver. Isso eu olhei tudo numa hora, tá, galera? Porque o macro ele já não está dando oportunidade. A gente precisa romper. Rompeu isso aqui, ó. Esse boss, inclusive, vamos deixar um alarme. Aí você vai lá para os 15 minutos e começa a treinar esse movimento, tá? Fora isso não tem nada, eu não tradearia aqui dentro. Eu esperaria ele sair as duas pontas. Mais saudável. Pode ser que a gente tenha coisa melhor aí do que o euro, tá? Olha lá, nosso GBP, mesma situação, olha lá onde ele foi, coisa linda. A gente desenhou, o mercado foi lá e realmente executou o que a gente estava prevendo. Bom, vamos lá. Qual é a referência que a gente está analisando? Aqui a gente está olhando essa referência baixista. Só que aqui, se a gente for considerar, porque o mercado criou muita liquidez. E aí, o que eu falei pra gente? Deixa eu apagar um pouco de coisa aqui. Falei, cara, tem muita liquidez aqui no topo. O que a gente pode fazer? Estender um pouco essa referência. Né? Por quê? Porque ele vai tomar essa liquidez e às vezes é só um movimento falso, ele não rompeu aquela referência. E dito e feito, né? Mas a gente também pode ir observando, né, situações menores. Então, por exemplo, o mercado vem fazendo, ó, topos e fundos ascendentes, ó. Então, qual que foi o último rompimento? O último rompimento foi esse cara aqui, ó. Esse fundo com esse topo. Tá vendo? Que foi esse rompimento dessa liquidez, ó. Então, a gente pode estar observando esse cara aqui também. Inclusive, o mercado é uma opção para a gente, para seguir esse movimento altista. O mercado deixou esse ponto de liquidez, né, para talvez uma possível execução nesse POI. O algo está rolando neste exato momento, né? Para quem? Para vir para o rompimento de topo, boss micro, né? E seguir esse movimento altista. Caso contrário, o que a gente pode esperar? O mercado perdendo essa situação aqui, ó. A gente pode esperar quem? Um movimento baixista para bater confirmação até esses movimentos aqui de boss macro. Tá entendendo? Então isso aqui é interessante pra gente. Tá ok? O SDJPY, 60 minutos. Mesma situação, o GBP, tá, galera? Não tem sentido eu abaixar o tempo gráfico, porque ele precisa sair de uma região primeiro e ele já está dando execução. Se ele executou agora, eu tenho que esperar lá no topo para executar ele, tá bom? O SDJPY, o que temos numa hora, ó. Na hora a gente consegue ver que o mercado vinha no movimento baixista, né? E aí o mercado rompeu esse movimento baixista dele. Então, a partir de momentos aqui, ó, que o mercado perdeu essa última pernada que rompeu esse fundo, tá vendo? Esse fundo. A pernada que rompeu foi aqui. Então, ele perdeu essa pernada, ó. Tá? A onda que rompeu foi essa aqui, ó. Tá vendo? E aí, se a gente observar, o mercado não mitiga, a gente estende nossa referência. Aqui o mercado mitiga e faz um rompimento de boss. Né? Aqui a onda que rompeu esse movimento foi essa, mas a liquidez ficaria aqui, então a gente puxa toda a pernada. Então a gente estaria nesta
referência aqui no SD e JPY. Inclusive, o mercado vem para os 50% para fazer sua mitigação, deixa uma liquidez, um equal lows, toma essa liquidez e executa justamente este fera. Ó, que belezinha. E aí o mercado estava fazendo topos descendentes, né? E agora ele está fazendo aparentemente um topo ascendente, o que caracteriza pra gente um choque. Vamos descer para os 15. Fazendo esse choque pra gente, ele permite que a gente crie uma referência altista, né? Criando essa referência altista, vamos ver se a gente consegue simplificá-la. Lá no 60, vamos lá, a onda que rompeu esse cara foi essa onda. Repara, como é que a gente define isso? A gente define isso assim, ó. Foi essa onda que rompeu? Não. Foi essa onda? Não. Foi essa? Foi. Então, achamos a nossa referência. Encontrei ela aqui. Fundo e topo. Vamos lá para os 15. Um 15 também, ó, é um movimento único aqui. O que permite a gente começar a pensar em compras. Então, a referência altista, se a gente quer comprar, a gente quer comprar no desconto. Onde estão nossos POIs no desconto? Então, a gente tem um POI aqui. A gente tem um POI aqui, que inclusive é um sell to buy. Eu gosto desse POI. Ó, me gusta esse aqui, ó. Tá? E a gente tem um lá no fundo, né? O movimento. Então, o que a gente está esperando praticamente é... Aqui a gente pode até ser usado como possível liquidez, né? E uma execução disso, né? Ou aqui, né? Ou aqui embaixo. Então essa aqui é uma situação que a gente está esperando no STJPY. O que pode acontecer no cenário micro também, que eu acho mais difícil, algo, se tiver uns 5 minutos, né? Quebrou a estrutura, tomou a liquidez, executou a venda aqui para cair, para depois subir. Para um cenário mais micro, você pode estar observando isso também, não vejo problema algum, tá? O SDCAD, 60 minutos, apaga tudo, vamos lá. Ó, é nítido que ele vem fazendo um movimento altista, né? E olha que interessante. No meio desse movimento altista, ó, fundo, topo, fundo. Topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, fundo relativamente mais baixo. Então, assim, aqui no tempo gráfico maior não houve, porque não houve fechamento, mas no menor, provavelmente a gente encontra um choque aqui. Vamos ver. Ó, a gente tem um leve fechamento, o que pode ser duas coisas: liquidez ou realmente um choque. Então, o que a gente tem? A gente tem duas situações que a gente pode operar. Primeira, essa referência, né? Ou a referência ao contrário, que seria essa, que seria praticamente a mesma, né? Tá vendo? Prêmio e desconto. Então eu vou deixar só um. O que permite a gente pensar em vendas na parte de cima e compras na parte de baixo. Então aqui, ó, esse ponto aqui ele é válido para venda. Tá deixando liquidez aqui, o que permite a nossa execução. Ó, tá? Mercado quebrando estrutura para baixo. Então, por exemplo, quebrou a estrutura para baixo, a gente pode começar a tradear movimentos assim, ou até, né? Ó, que nem esse OB já foi executado, então ele não é válido mais. Ou até movimentos aqui, ó. Então aqui é uma situação um pouco diferente pelo fato de eu estar executando tanto na parte de cima, tanto na parte de baixo.
pelo fato de não saber se isso aqui é uma liquidez ou um choque. Quando a gente vai descobrir quando esse mercado romper aqui, a gente sabe que realmente era um choque, infelizmente. Por quê? Porque esse rompimento foi muito safado, tá? Então, cuidado com esse ativo, deixa um cuidado aí, tá mais difícil, mas tá super operável. Áudio SD, 60 minutos, vamos apagar tudo e vamos ver o que a gente tem, ó. O mercado vem fazendo um movimento baixista, certo? Aqui foi esse último rompimento, então a gente vai ter uma referência maior, né? Ó, tá vendo? A gente tem esse movimento maior que o mercado já mitiga, tá certo? Mas aí a gente já tem os movimentos de confirmação, que ó, aí aqui ele começou a fazer fundo ascendente, fundo igual, fundo ascendente e rompimento. Então a gente teve um choque aqui, que inclusive aqui a gente tem uma baita de uma liquidez, né? Um equal lows. E olha como o mercado anda bem após a liquidez. Então a gente tem essa última referência, a onda que rompeu. Inclusive o mercado vem, cria essa liquidez, executa o último POI e tá vindo embora. Então o que a gente pode esperar? A gente pode esperar esse rompimento, ou então a gente pode vir aqui para os 15 minutos. A gente pode vir aqui para os 15, ó. Pegou esse último rompimento, mas internamente a gente teve esse. Então a gente tem essa referência. Caso o mercado precise de liquidez, o mercado vai buscar internamente. Onde está referência baixista, a gente quer vender no prêmio. Cadê seu pai? Tá aqui, ó. Olha ele aqui. Então a gente pode estar pensando nessa execução. Lógico, temos mais um outro POI aqui. E este outro. Esse talvez seria um que eu não executaria nada. Eu executaria nesse primeiro e nesse segundo. Aí esse aqui, caso ele pare nesse, eu vou pela confirmação, né, dele. Então eu vou ficar de olho aqui. Foco tá para rompimento desse fundo, né? Então, bastante cuidado. Certo? Vamos pegar um ourinho aqui. Vou fazer bem completinho hoje, tá, galera? Ó. Vamos lá. Tira um pouquinho o zoom, gráfico de 1 hora. O mercado vinha baixista, né? E aparentemente ele virou altista. Onde foi o rompimento? O rompimento está aqui, ó. A onda que rompeu toda essa onda. A referência está aqui. Beleza? No macro, quem temos? No macro temos esse POI, ó. Referência altista, a gente quer comprar no desconto. Então, a gente tem um OB de 1 hora aqui, que inclusive é um sell to buy. É um OB interessante pra gente. Aqui a gente tem um Fair Value Gap, claro, no 1 hora, né? E junto com ele temos um POI, né? Um POI comprador. Vamos cair aqui, vamos lá. Esse POI tá grande, a gente vai precisar refiná-lo. Aqui também, ó, então mesma situação. Vamos lá. Refina. Né? Beleza. Aquele POI de 1 hora, olha aqui o tamanhozinho que ele virou. Para os 15 minutos. Tá. Peguei mais a parte de baixo, eu quero comprar mais barato. Ah, Luiz, mas tem um POI aqui. Realmente, você pode tentar executar aqui, tá? Não dá para saber se ele vai parar aqui ou aqui. E eu vou tentar comprar mais barato, né? Porque aqui eu tô comprando meio caro. Se eu comprar aqui, eu vou estopar aqui, mas aí eu tenho logo abaixo esse OB. Então, eu vou dar preferência. Caso o mercado
pare aqui, não executa minha ordem, começa a romper para cima, eu vou para confirmação. Tá entendendo? Aqui a gente tem um quase doji, um spinning topzinho, né? Que a galera gosta. Beleza. Então temos essa estrutura. Temos um imbalance aqui também, ó. Eu estou marcando de baixo, mesma situação, porque ele é mais barato. Tá? Beleza. Aqui a gente já tem outra situação, né? A gente tem o cenário mais baixista. Tô fundo. Aqui temos um fundo, então temos um choque aqui, ó. O que cria pra gente uma referência baixista. Já mitiga a onda que rompeu. Foi esta. Isso. Ó, o mercado vem, estopa esse AB, você vai estender, executa o próximo AB. O que você pode fazer? A confirmação da confirmação aqui, ó. Criou uma baita de uma liquidez. O que você vai considerar como um choque nos 15? O que você vai fazer aqui? Cria esta referência. E aí você vai fazer, vamos para o 5 aqui agora. E aí o que você vai fazer? Você vai usar esse ponto como possível liquidez e fazer sua execução aqui, ó. Ó, você tem um fair value gap aqui. Primeira, segunda. Vou botar um alarme aqui. Tá certo? Então você tem isso aqui para ficar de olho. Beleza? Vamos só então analisar agora para fechar nosso S100. 60 minutos. Tiro o zoom, vamos entender aonde que esse menino está. Consolidado, né? Ó, nitidamente consolidado. Se a gente olhar, o mercado vem no cenário baixista, virou altista, e aí a gente pode pensar, deixa eu ver, provavelmente não houve a mitigação aqui, ó. Mas aí depois teve uma consolidação, que a gente vai conseguir fazer um Rayleigh Base Rayleigh. Então você vai vir daqui, e você vai vir junto com essas estruturas. Aí que o mercado rompe. Então a gente está num cenário baixista. O mercado está consolidado. Eu não tradearia em nada aqui, ó. Aqui temos liquidez, baita de uma liquidez inclusive. Cuidado, o mercado pode só fazer isso e voltar. Então cuidado. Eu esperaria um choque sair aqui, ó. Um choque mais saudável. Vem para os 15. Vamos ver se a gente consegue antecipar. Tá vendo? O mercado está tomando liquidez aqui e não está indo. A gente pode esperar até o choque aqui, ó. Ali é o choque dos 60, né? Mas a gente pode esperar um choque aqui, ó, nos 15. E tentar fazer esse trade, ó. Para vir pro choque dos 60. Tá bom? Então essa é a estrutura que a gente tem que começar a entender. Beleza, galera? Bom começo de semana. Não esquece de dar um like aí, compartilha com seu amigo esse vídeo, tá? Essa semana ainda eu tô soltando as análises de maneira totalmente gratuita para vocês, né? Porque normalmente eu só faço isso pro pessoal do conteúdo fechado, tá? Mas tô liberando essa primeira semana aí para vocês, tá? Entender como é que funciona. Fechou, galera? Tamo junto aí, bons estudos, bons trades e bom começo de semana. Grande abraço!